Antes de passar para os nossos convidados, é bom a gente tocar em alguns problemas pertinentes que estão acontecendo aqui, principalmente no fato de que ontem nós tivemos a eleição do Macron, né? E essa eleição do Macron já causou pruridos retroanais em toda a esquerdalha brasileira, de Cinqué Gomet a Lulé, né? E até o nosso senador pelo estado francês do Amapá, o Randolph Bundignan. Randolph Bundignan chegou a publicar em inglês, em francês, minto, o elogio a Macron, que diz que o Macron, segundo essa turma, é a certeza de um país melhor, de um mundo melhor. Deve ser um mundo melhor para eles, não para a gente. Porque o Macron já tentou, através do Comitê Especial da ONU, uma farsa barrada pela Rússia, usando a Irlanda e o Níger. O Níger é mais ou menos um país ali entre Nova Iguaçu e Belfort Roxo, né? Só que com menos importância. E a Irlanda é a Irlanda. Fornece mão de obra barata e fonte de piada para americano. Então, é o seguinte, irlandeses e o pessoal do Níger, simplesmente, eu não sei quem nasce no Níger o que é, que poderia ser nigeriano, mas aí vem da Nigéria. Também eu não estou afim muito de saber, não, porque o Níger é tão desimportante na minha vida que eu nem quero saber. É um daqueles 52, 53, 54, 55 países africanos. A gente fala isso porque cada dia na África tem um número de países diferente. É igual a cotação, né? O que o Ocidente fez lá é essa tragédia. Então, você tem a África é o único continente que tem cotação. Quantos países tem a África? Bem, hoje, ontem ou a previsão para amanhã, né? Porque até boa parte dessas armas que estão indo para o Zelensky, a turma dele já está vendendo para lá, para aqueles grupos golpistas, para todos os exércitos avulsos mercenários do planeta. Né? Existem pelo menos uns 20 grandes exércitos mercenários no planeta e quase todos eles estão encalacrados dentro da África. Então, é o seguinte, essa turma aí que o Putin nos salvou, essa turma quer a Amazônia, quer o Brasil. Então, hoje, nota de repúdio total à figura do Lula, a ridícula figura do Lula, a ridícula figura da esquerda brasileira e a sempre patética figura do Ciro Gomes, que para cada uma que acerta ele erra 10. Sai, como eu falei, mulher, vou caçar. Volta, totó, caramelo, morreu. Então, ele deu um tiro de 12 no cachorro. Então, uma chance maravilhosa. Você vê um vídeo do Ciro, o Ciro dando uma aula, fazendo negócio. Daqui a pouquinho, você vê o Ciro arriando as calças. Eu vou ficar de quatro com o Macron aqui. É uma coisa patética, vergonhosa. Aí quem poderia tirar proveito disso seria o nosso Talkei, o capitão Talkei. O capitão Talkei, por outro lado, recebe aqui a Victoria Nuland. Victoria Nuland é uma funcionária de terceiro escalão americano, escalado para foder países pseudo-aliados. E essa gracinha dessa mulher, inclusive, está precisando fazer uma dieta, parece uma rolha de poço, veio aqui e ato de heresia, assim, absurdo. Quem é essa mulher do terceiro escalão dos Estados Unidos vir aqui e dar opinião sobre o sistema eleitoral brasileiro? Quem é? Até onde vai a subserviência dessas autoridades, do presidente? A gente não cansa de passar vergonha, não.
Eu vejo muita gente por aí chamando a de atrasado, miserável, Tarina. Alguém tem culhão ou coragem de chegar lá e meter o bedelho em rede nacional, numa rede CNN que é deles, atuando aqui no Brasil. Se bem que você dele não quer dizer nada, que a Globo é nossa e é pior ainda. Né? E dá palpite no sistema eleitoral. Fiquem tranquilos vocês, aborígenes. Né? Fiquem tranquilos, aborígenes, carne de canhão, que é o seguinte, o sistema eleitoral brasileiro está aprovado por nós. Estados Unidos, sabe quem o Brasil parece diante dos Estados Unidos? Aquela puta que virou a amante de um velho bêbado, quebrado, que chega da rua cheio de cachaça, com o olho roxo de ter apanhado, pega o dinheiro dela, senta a porrada nela e ela ainda chama ele de meu amor. Essa é a relação do Brasil com os Estados Unidos. Então, a gente tem invocação de puta na mão do Bolsonaro e invocação de puta na mão do Lula e do Ciro. São os três baluartes, cada um a seu tempo, querendo ver como se entrega esse país. Eu tinha que falar isso porque estava atravessado. E, como eu já falei, a Finlândia está se habilitando a receber seu avant-garde de presente na cabeça. Se bem que, para isso aí, para a Finlândia, não precisa nada. Meia dúzia de sarmates e botar eles todo mundo de volta nos barcos vikings para navegar por aí. Tá? É a volta do que eles têm. É isso aí. Estão arrumando. A Suécia está indo pelo mesmo caminho. Vou arrumar um puxadinho para o Hélio Calazans aqui, que vai começar a ficar ruim lá. Hoje é um dia vergonhoso. Né? Ontem também foi. Hoje é um dia vergonhoso. Primeiro, completamente inaceitável o comportamento dos políticos brasileiros em relação às eleições francesas. Totalmente inaceitável. A gente entende um presidente dar um parabéns protocolar para quem venceu as eleições de um país da importância mundial da França. Né? Foi basicamente o que o Putin fez, o que o Xi Jinping fez, o que os próprios presidentes europeus fizeram. Né? Agora, o show de tietagem, o cheerleading, só faltava um elemento tipo Randolph, botar aquelas sainhas de cheerleader para ficar Macron, Macron, Macron. Porque, assim, ridículo, vergonhoso, patético. Né? E, assim, o comportamento nesses 2 últimos dias dos principais presidenciáveis do Brasil, sinto muito, eu não me meto nem na Nova Resistência eu digo para quem o pessoal deve votar na presidência, até que tenha um candidato que é nosso, a gente possa dizer, ó, fulano de tal é nacionalista, é patriota, segue aí os nossos preceitos, os nossos valores. Ausente uma figura dessas, nem na Nova Resistência eu falo em quem o pessoal vai votar. Mas eu vou dizer aqui o seguinte, eu vou votar nulo. Não, nesse momento, eu posso dizer que não vou votar no Bolsonaro, não vou votar no Lula, não vou votar no Ciro Gomes. Assim, eu entendo discussões sobre menos pior, etc, etc, mas a gente tem que ter um mínimo. A gente tem que ter um parâmetro mínimo. A gente tem que ter critérios mínimos, baseado em valores, abaixo dos quais a gente não pode recuar e se rebaixar. Porque se a gente ficar sempre se rebaixando, ficar fazendo microcálculos sobre quem é o menos pior, os caras vão passar o trator pela gente. Esses caras todos vão abusar e abusar da nossa boa vontade, porque os caras sempre vão poder hastear a bandeira de menos pior. Menos pior é o caralho. Né? Nós, o povo brasileiro, somos um povo orgulhoso. Somos um povo que tem princípios. Perfeitamente, Rafael. Pega bem nisso aí, porque é o seguinte, eu toda hora estou sendo bombardeado, é o menos pior é o cacete. Arrebenta mesmo. A gente tem que ter um princípio básico, a gente tem que ter uma base. A gente não pode ficar aceitando, porque os caras estão rindo da gente, falando, foda-se, vamos tocar o terror aí porque é o menos pior. Não é assim que funciona. Né? Os candidatos têm que merecer o nosso voto. E ninguém vai merecer o nosso voto com base aí em menos pior. Né? Então, assim, quem que é o Macron? Vamos passar aí essas eleições francesas aí, de merda.
Quem que é o Macron? O Macron é um banqueiro do Banco Rothschild. Primeiro, se você está na internet há mais de 15 anos, isso já era para ser o suficiente para você, né? O fulano de tal é o banqueiro do Banco Rothschild, banqueiro de carreira, né? Com escândalos de corrupção. O cara bota lá a empresa privada para fazer consultoria, substituindo órgãos públicos, substituindo agências públicas. Fez uma porcaria de uma reforma trabalhista que afundou a classe trabalhadora francesa, fez uma série de... enfiou goela abaixo do povo francês, um monte de projetos aí de quarta revolução industrial, capitalismo verde e o escambau, né, para o francês pagar milhões aí de gasolina, não conseguir mais dirigir, o pessoal que é caminhoneiro francês, que faz ali a distribuição, tal como no Brasil, que distribui aí os bens, os alimentos, que de fato é a vida da França, impedido de trabalhar praticamente, por conta dos custos, dos preços, porque o cara acha que a França tem que ser uma nação ecológica, ele falou isso aí esses dias, né? Então ele quer foder o Brasil, mas antes o nosso consolo é que ele vai foder o povo francês, né? Esse é o nosso único consolo, né? Não é... o pessoal tem um costume de achar que esse pessoal aí do primeiro mundo são nacionalistas do próprio país e imperialistas em relação a nós aqui. Não, na verdade, eles estão um pouco se lixando para o próprio povo. Aparentemente, ontem, quando ele foi dar o discurso de vitória dele, o hino que tocou não foi a Marselhesa, não foi o hino da França, não foi o hino nacional francês. Foi o Ode à Alegria, que é, se não me engano, o hino da União Europeia. Né? Então, assim, o cara venceu as eleições presidenciais francesas e ele ascendeu com o hino aí de um projeto que é um projeto proto-globalista, né? Porque a União Europeia é um passo preparatório para o governo mundial. Então, ele não é francês. Ele disputou as eleições francesas e foi colocado no poder por imigrantes e filhos de imigrantes que não são franceses, étnicos, e por ricos. E vou seguir aqui uma frase, se eu não me engano, do nacionalista espanhol Ramiro Ledesma: os ricos não têm pátria. Os ricos não têm pátria. Então, quem elegeu Macron foram imigrantes e descendentes de imigrantes, e os ricos, que não têm pátria. Elegeram um cara que também não acredita ser francês e que não tem pátria nenhuma. É um apátrida. É um puro apátrida. Nuland. Todo mundo sabe. Quem não sabe, deveria saber. Foi a bruxa que arquitetou a crise ucraniana. É a bruxa que arquitetou a crise ucraniana. É inconcebível que ela esteja no Brasil para dar opinião sobre eleições brasileiras. Em relação a... Fica parecendo quem que convidou ela, o STF, porque pelo discurso dela o que fica parecendo é que o STF convidou ela para o Brasil. E convidou para quê? Absurdo. Agora, eu vou até pedir a opinião do Carlos em relação a isso também. Pode ser uma opinião muito resumida, porque assim, hoje é um dia da derrota dos povos aí. Porque os italianos, não todos, óbvio, uma turba de, eu não sei, de alienados, de apátridas, ou o que seja, eles estão comemorando hoje, 25 de abril, a ocupação militar do país deles pelos Estados Unidos e pela OTAN. É o que eles chamam de Dia da Libertação. Beleza, Segunda Guerra Mundial, etc. Né? A Itália ali ficou numa situação complicada, beleza. Agora, os caras fizeram manifestações hoje nas cidades italianas pelo Dia da Libertação, etc., que deu lá uns gatos pingados, obviamente, em boa medida da esquerda e também da pior direita, não tinha uma bandeira italiana. Você via bandeiras dos Estados Unidos, da OTAN, da União Europeia, de Israel e da Ucrânia, com mensagens anti-Putin. Né? Porque na mentalidade do europeísta, globalista de hoje em dia, Putin é Hitler. Né? Então, tal como a Itália foi, entre aspas, sei lá, libertada na Segunda Guerra Mundial, agora tem que libertar a Ucrânia e libertar a Rússia do novo Hitler, que é Putin. Então, assim, eu acho muito esquisito, independentemente aí das circunstâncias do final da Segunda Guerra Mundial,
você comemorar a invasão americana do seu país, invasão essa que não terminou, porque a Itália segue com mais de 100 bases militares estadunidenses. Se hoje existe máfia, hoje ela enfraqueceu um pouco, mas continua por baixo de maneira mais discreta. Mas a máfia, basicamente, o Rubão falou isso numa das lives anteriores, de segunda-feira até, a máfia retorna na Itália com a invasão estadunidense, que os caras colocaram os mafiosos sicilianos em cargos de prefeitura, em cargo de governo, no sul da Itália inteiro. Estava todo mundo preso, foi todo mundo libertado. Essa é a libertação da Itália. E com a lista de assassinatos no bolso. Com lista de assassinatos nos bolsos. Houve crime de guerra na Sicília. Eles se vingaram dos policiais, dos funcionários de governo, funcionários públicos que perseguiram a máfia durante o governo fascista lá. Como soubemos, tivemos essas eleições aí em França, o resultado foi pior do que imaginávamos. Penso que a única sinalização aí positiva dada pela abstenção nessas eleições, que é altíssima. Isso mostra que grande parte dos franceses já se cansaram, sentem que essas eleições não mudam nada, que é uma farsa, ou, como o Rafael disse, também existe um elemento que deve começar a pensar mais em termos de, bom, tendo em conta o que é o regime, como ele funciona, quanto pior nesse momento, melhor. Sim, eu acredito que há muita gente que pensa assim, entretanto isso é problemático, pelo seguinte, também as elites pensam assim, no quanto melhor, quanto pior, melhor. Vou tocar aqui em 2 pontos que o Rafael frisou em relação à agenda do Macron, que ele deixou bem evidente nas eleições, na sua campanha, que é o seguinte, os 2 temas destacados foram, basicamente, mudança climática e as questões envolvendo, né, a ecologia em geral, e, por outro lado, além da agenda verde, foi uma espécie de... Macron colocou essas eleições em França como uma espécie de referendo à União Europeia. O Macron, alguns anos atrás, ele já tinha sinalizado que estava disposto a embarcar numa reforma da Europa para transformá-la numa federação, de facto, sinalizou que está disposto a aceitar a criação de um exército europeu e chegou ao ponto de ir. Isso é grave, especialmente quando pensamos naquilo que já disse o Rafael, que o Macron ele já se definiu como alguém que não é francês. O Macron chegou ao ponto de propor publicamente a cedência da cadeira permanente da França no Conselho de Segurança da ONU para a União Europeia. Com essa vitória do Macron em França, e ele tem falado também a respeito do prolongamento do período presidencial de 5 para 7 anos, como já foi, né, até o Mitterrand, se não me engano, o termo, né, da presidência em França. Portanto, podemos vir a ter durante 7 anos o Macron. Temos também na Alemanha um governo recém-eleito, o do Olaf Scholz, que colocou na pauta durante as eleições a questão, né, da Federação Europeia como sendo prioritária, da criação do Exército Pan-Europeu. E, bom, a gente não pode esquecer que o partido do Olaf Scholz tem agora como presidente o senhor Martin Schulz. O senhor Martin Schulz, que em 2017 ele deu um discurso explosivo, onde dizia que a meta dos europeístas deve ser a Constituição dos Estados Unidos da Europa até o ano 2025. E ele disse
que a coisa deve ser colocada nos seguintes termos. Ou as nações que fazem parte da União Europeia aceitam esse novo pacote, onde, por exemplo, na Comissão Europeia já não vai valer mais a regra da unanimidade, vai valer simplesmente a regra da maioria, ok? Ou seja, temos aqui o fim dos Estados nacionais, de facto, e de direito. Ele disse que isso deve ser colocada, essa opção de fazer parte dessa nova União Europeia aos Estados-membros, e aqueles que não aceitarem esse incremento dos poderes de Bruxelas deve ser imediatamente excluído da União Europeia. Bom, a gente sabe o que isso significa, né? A exclusão da União Europeia vinda da boca de um europeísta. Não é digamos assim, um divórcio amigável. Não, 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 não. Aqui ele está mencionando implicitamente as pressões que vão ser feitas sobre as nações que não aceitarem esse pacto, especialmente as nações, né, do sul da Europa, tendo em conta o seu nível de endividamento e o fato de todas elas terem aceito fazer parte dessa grande armadilha que é o euro, né? Agora, em relação à União Europeia, eu noto que já houve aqui um movimento que mostra alguma confiança por causa da vitória eleitoral em França, que foi a viagem da senhora Ursula von der Leyen à Índia, para basicamente dar uma lição de moral aos indianos, explicando o porquê que a Rússia é um perigo para a estabilidade, para a ordem mundial, e porquê que a Índia está agindo mal em ser neutra diante de tal agressão, né, do direito internacional. Isso está acontecendo ao mesmo tempo que uma outra nação do mundo, né, no caso aí a nosso o Brasil, está recebendo a tal vitória, a tal visita da Victoria Nuland, que, bom, eu selecionei aqui uma frase da Victoria Nuland que me deixou absolutamente estarrecido pelo nível de arrogância dessa funcionária do Estado americano no Brasil. Ela basicamente, eu só vou aqui citar a parte final da frase. Olha, todos os brasileiros devem ter confiança no sistema e devem participar. Isso é o mais importante. E os líderes brasileiros devem expressar a mesma confiança nesse sistema daqui para frente. E esperamos que isso aconteça aqui. Ou seja, ela está basicamente dizendo que os brasileiros, no geral, devem confiar no sistema eleitoral, ok? E que os líderes devem expressar a mesma confiança nesse sistema daqui para frente. Esperamos que isso aconteça. Bom, é um tom de uma arrogância. Em primeiro lugar, eu não vou falar aqui sobre, digamos assim, o histórico americano em relação às eleições. Basta ver que foi o seguinte: a própria Constituição americana, que substituiu a primeira, né, digamos assim, formação que eles tiveram, que foi uma confederação que durou alguns anos, mas a Constituição deles foi aprovada em uma série de fraudes eleitorais, quase houve guerra civil em alguns estados, e, bom, eu penso que não há uma eleição americana onde não tenha havido acusação de fraude eleitoral, pois ela vem ao Brasil, a funcionária aí do governo americano, dizer que os brasileiros não podem questionar as urnas e que, basicamente, ser democrata é ter confiança absoluta nesse sistema. Bom, isso já virou regra, até só aqui uma última observação. No caso das eleições francesas, vários líderes europeus, inclusive o primeiro-ministro de Portugal, o primeiro-ministro de Espanha, e eu acho que também o chanceler alemão, eles fizeram uma carta aberta ao povo francês, conclamando o povo francês a votar no Macron.
em que direção está indo o mundo. Isso é loucura absoluta, isso não vai acabar bem.